Esse é o relatório final do projeto de pesquisa intitulado Uso Sustentável do Rejeito Sedimentado da Bacia do Rio Doce no Desenvolvimento de Componentes para a Construção Civil, contemplado na chamada 09/2018 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e coordenado pela professora Sofia Araújo Lima Bessa, da Universidade Federal de Minas Gerais. A equipe deste projeto de pesquisa foi formada por pesquisadores, professores das áreas de tecnologia de arquitetura, química, engenharia civil e engenharia de Minas, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Ouro Preto e do Centro de Desenvolvimento em Tecnologia Nuclear, o CDTN. Essa equipe tem experiência prévia nas áreas de aproveitamento de resíduos em componentes, na área de caracterização e tratamento de rejeitos de mineração e na incorporação de rejeitos em componentes para a construção civil. Logo no início do projeto, foi necessário realizar uma ampla revisão da literatura sobre temas que seriam importantes e discutidos durante toda a pesquisa, como os aspectos gerais do minério de ferro e da indústria mineradora de ferro no Brasil, sobre o rompimento da barragem de Fundão e o rejeito de minério de ferro que foi derramado na região de Mariana, no Rio Doce e seus afluentes, e sobre os impactos causados nessa região, sobre os componentes de terra para a construção civil que seriam desenvolvidos, especialmente a taipa de pilão, o adobe e o bloco de terra comprimida que foram contemplados por esse projeto, e sobre o patrimônio construído com terra nas regiões afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, notadamente a região de Mariana e Barra Longa. Dessa forma, os objetivos contemplados por esse projeto de pesquisa foram coletar e caracterizar amostras de rejeito e de solo coletados em 3 municípios, Mariana, Barra Longa e Rio Doce, notadamente os que foram diretamente e primeiramente afetados pelo rompimento da barragem, analisar a estabilização da taipa do adobe com a incorporação de rejeito de mineração, analisar a viabilidade da produção de blocos de terra comprimida por meio da ativação alcalina, produzir e analisar prismas de adobe e ou de taipa quanto à resistência mecânica e durabilidade, analisar o risco ambiental do uso do rejeito sedimentado coletado nas regiões afetadas pelo rompimento da barragem como material de construção e capacitar a população da área envolvida, da área afetada pelo rompimento da barragem, como agentes públicos e população em geral, em relação ao uso do rejeito como material de construção. Dessa forma, a pesquisa foi dividida em 6 fases. Na primeira fase, foi necessário coletar, realizar a amostragem e caracterizar as propriedades físicas e químicas dos materiais coletados em Barra Longa, Rio Doce, Mariana, tanto o solo quanto o rejeito, além dos materiais convencionais que foram utilizados, cimento, cal e areia, na produção dos componentes. Foi necessário ainda, na segunda fase, produzir e analisar os componentes de terra, produzidos com teores diferentes de solo e de rejeito. Na fase 3, analisar a viabilidade da produção de blocos de terra comprimida por meio da ativação alcalina. Na fase 4, analisar o potencial de risco ambiental do rejeito nas amostras in natura e pós-moldagem, analisando os componentes que foram produzidos com esses rejeitos, por meio de ensaio de lixiviação e solubilização, de acordo com a normalização brasileira. Na fase 5, produzir em escala piloto prismas e aplicar em modelos de sistemas construtivos, paredes, pavimentos, o que tivesse sido acordado com os ensaios anteriores. E na fase 6, realizar oficinas de capacitação e workshops para transferência de conhecimento para as comunidades e as regiões afetadas pelo rompimento da barragem. As coletas das amostras foram realizadas em 3 municípios, Mariana, Barra Longa e Rio Doce. Em Mariana, o rejeito foi coletado ao longo do rio Gualacho do Norte,
né, nas imediações. Em Barra Longa, as amostras foram coletadas na ADME da Fazenda Alta Floresta. A ADME é uma área de deposição de material excedente. E no município de Rio Doce, as amostras foram coletadas na ADME da Fazenda Floresta. Em relação aos principais resultados obtidos por esta pesquisa, foi possível entender, após a execução das 6 etapas previstas no projeto, que existe uma potencialidade de aplicação do sedimento de rejeito de minério de ferro, intitulado de SRMF, por esta pesquisa, na produção de componentes de terra, notadamente os componentes que foram analisados, taipa de pilão, adobe e bloco de terra comprimida. Contudo, esse é um tema ainda inovador, novo no meio científico e técnico, e ainda será necessário o aprofundamento em algumas questões a fim de melhor adequar o desempenho desses componentes para aplicação de um modo geral e em acordo com a normalização brasileira vigente. Ainda em relação aos principais resultados obtidos, foi possível observar que as amostras de sedimento de rejeito de minério de ferro e de solo coletados possuem elevada semelhança física e química, o que facilita a aplicação deste rejeito na produção de componentes de terra. Importante ressaltar que as amostras de sedimento de rejeito de minério de ferro coletadas em Mariana, Barra Longa e Rio Doce foram analisadas segundo a norma de classificação de resíduos sólidos, a NBR 10004, e essas amostras foram classificadas como resíduo classe 2A, não perigoso não inerte, não sendo diretamente tóxicos ou impedindo que sejam usados para a produção de componentes. Um outro resultado importante foi a produção de corpos de prova representativos do sistema construtivo taipa de pilão, estabilizados apenas com sedimento de rejeito de minério de ferro, sem a necessidade de cimento ou cal, em acordo com as normas vigentes brasileiras, em especial a NBR 17014, que foi lançada, entrou em vigor durante o desenvolvimento desse projeto de pesquisa, em janeiro de 2022, e que trata da análise do sistema construtivo taipa de pilão. Esse resultado está em alinhamento com as pesquisas internacionais sobre a estabilização de componentes de terra com baixa emissão de carbono, notadamente com pouco ou nenhum tipo de cimento ou cal. Foi possível ainda produzir adobes com sedimento de rejeito de minério de ferro, mas com valores de resistência ainda um pouco abaixo dos valores estipulados pelas normas vigentes, notadamente a NBR 16814, que trata da produção e análise de adobes, norma ABNT lançada em 2020. Os blocos de terra comprimida produzidos por meio da ativação alcalina apresentaram resultados satisfatórios em relação aos valores de resistência à compressão, equivalente a blocos de vedação. No entanto, esses mesmos blocos apresentaram fluorescência ou esfarelamento durante o período de cura, e aí então a ativação ácida foi analisada nesses mesmos blocos, com traços variados, com resultados ainda incipientes, mas promissores em relação ao tempo de cura e à resistência à compressão. As oficinas de capacitação tiveram o objetivo de instruir os participantes em relação à aplicação do sedimento de rejeito de minério de ferro na produção de componentes de terra e de sensibilizar o público participante em relação à viabilidade da construção com terra como técnica construtiva de baixo impacto e tiveram ampla aceitação pelo público participante. Em geral, o maior impacto desse projeto de pesquisa foi ter fomentado a discussão acerca da aplicação do sedimento de rejeito de minério de ferro na produção de componentes de terra, o que pode aliar duas potencialidades do estado de Minas Gerais. A arquitetura vernácula em terra, construída no passado e ainda presente nas cidades históricas mineradoras, notadamente Mariana, Ouro Preto, e
a elevada geração de rejeitos de mineração de ferro por conta da atividade mineradora, que é característica do estado de Minas Gerais.